Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jonas, formado em Filosofia pela Faculdade Fênix de Goiás e em Teologia pela Faciten de Roraima e também pós-graduado em Teologia pela UCP de Pitanga. Este é o nosso programa Encontro com o Saber, do mês de maio, que vem falar hoje, especialmente nesse mês, sobre os filósofos naturalistas pré-socráticos, os quais tinham seus princípios primeiro, o arqué, ou seja, o princípio, a busca do princípio primeiro de todas as coisas. E esses filósofos dão o passe, por exemplo, da filosofia ocidental, da nossa cultura ocidental. O primeiro período da filosofia começa, portanto, no início do século VI a.C., terminei aproximadamente 2 séculos após, no finalzinho do século V. Surge e floresce, propriamente dito, fora da Grécia, especialmente aí no Egeu da Jônia, Ásia Menor, da Sicília e da Itália Meridional. A sua busca favorecida aí, especialmente pela liberdade democrática e pelo bem-estar econômico da sociedade de sua época. A preocupação central dos filósofos dentre esses períodos refere-se aos problemas cosmológicos, nos quais a tônica que unifica esse pensamento é estudar o mundo como um todo, que constitui, na sua origem, nas suas contínuas mudanças, que está sujeito. A forma inicial da filosofia nascente, será a cosmologia. A cosmologia, que é o estudo do cosmos, uma explicação da ordem do mundo, do universo, pela determinação de um princípio originário e racional, a origem e a causa de todas as coisas, da sua ordenação. Os primeiros filósofos, ou seja, os pré-socráticos, que nós estamos vendo nesse nosso encontro, pretenderam explicar apenas a origem das coisas, da ordem, do mundo e também, sobretudo, as causas das mudanças e repetições das diferenças e semelhança entre suas modificações e transformações e desaparecimento, transformação e corrupção ou morte, né? Para os primeiros filósofos, o princípio deles, como socrático e naturalistas, há um princípio primeiro, o arqué, que é o início de todas as coisas, a origem de tudo que há no cosmos, há no universo, no planeta Terra. Esses primeiros filósofos têm como um elemento natural e personificado em uma força divina, ou seja, a força divina e em primeira forma de filosofia no Ocidente. E iremos ver agora 3 tópicos especiais da visão desses filósofos, especialmente a física, os cosmos e também veremos depois o logos, né? A física e a causalidade, primeiro tópico. Esses primeiros filósofos foram denominados por Aristóteles como fisiólogos, ou seja, que vem significar aí estudiosos da natureza natural, do cosmos, do mundo, do universo, né? E o seu princípio de tudo. Dessa forma, o mundo natural, physis, passa a ser aí, portanto, o objeto de estudos desses nossos filósofos que inauguram em nós a ciência da qual nós temos hoje propriamente dita. A mudança fundamental do olhar agora está, portanto, no foco natural e não mais no sobrenatural como era antes desses nossos filósofos. Buscam-se a explicação e as causas dos fenômenos naturais e também na própria realidade natural e não mais no horizonte mítico, na religião, na questão religiosa da sua época contemporânea, né? Para os pensadores pré-socráticos, são um fenômeno principal aí, a explicação da origem do cosmos, o nexo causal natural, é relacionar um efeito e uma causa natural que o antecede e o determina. Já que, contudo, nossa busca deve ser uma causa primeira ou última, para não recair aí no que eles diriam assim, uma narrativa mítica, a volta ao infinito, ao eterno. E o segundo ponto deles, que é a busca pelo elemento primordial, o arqué,
os pré-socráticos estão aí preocupados em encontrar o princípio de tudo, a arqué, de todas as coisas, do mundo, do cosmos, como nós estamos comentando sobre esses pensadores. A partir desses princípios seria possível explicar tudo que existe no universo, pois além de estar presente em todas as coisas, esse mesmo arqué seria uma atividade, isto é, uma força dinâmica que, na conformidade com a forma de sua ação originária e variedade da questão dos fenômenos naturais, esses filósofos, a fim de evitar essa regressão ao infinito em suas explicações causais, vão postular a existência de um elemento primordial, ponto de partida de todo o processo de seus estudos, de sua busca do conhecimento. Essa noção do primeiro princípio de tudo, do arqué, está vinculada com a preocupação desses filósofos pré-socráticos em buscar uma explicação mais profunda e filosófica da realidade mediante o princípio, um elemento natural que permite e unifique todas as coisas, um caráter geral. Podemos perceber aqui, portanto, o princípio, o início da ciência. E o terceiro ponto dele, que é o estudo do Logos e o Cosmo, que nossos primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Primeiramente, tentaram o uso da razão sem recorrer, portanto, à revelação divina, à religião, ou também à tradição religiosa, isso é, com a autoridade eclesiástica. E, em segundo lugar, estimulavam as pessoas a se abrir mais para as ideias, a ter as ideias próprias, não depender tanto de ideias de outras pessoas, mas sim ser próprio dos seus próprios pensamentos, suas ideias, ser mais criativos. Dessa forma, a filosofia nasce como um saber aberto e em construção intersubjetiva. Não se trata aqui de um conhecimento acabado, ou seja, um corpo acabado a serem transmitidos, mas sim algo a ser mais buscado e transmitido para os seus seguidores, no caso, os filósofos naturalistas. Ao contrário, o diálogo e a discussão, o debate e também a argumentação são características fundamentais para eles. O termo grego, logos, pode ser traduzido por discurso racional, diferenciado de mito, uma narrativa direcionada aos deuses. Dessa forma, o princípio dos filósofos, desses primeiros filósofos, sendo naturalistas ou fisiólogos, conforme Aristóteles, é buscar o logos, explicar o logos, a razão do ser, da realidade, a partir de um pensamento racional aplicado sobre essa mesma realidade, buscando um entendimento, seu próprio entendimento. Dessa forma, o discurso que emerge é um discurso racional, crítico, argumentativo e sujeito à superação durante a discussão racional. Há um segundo e fundamental sentido relacionado à expressão logos. Buscar o logos é, de acordo com esses filósofos, é buscar o princípio, e a inteligibilidade é buscar, através da razão, a racionalidade que move o mundo, o cosmos, o todo do universo. Aqui se pressupõe que haja uma ordem e uma harmonia no mundo. E é justamente isso a expressão grega cosmo vem designar para nós, que é a harmonia, uma ordem totalmente no mundo, no cosmos, no universo. O cosmos é um mundo natural regido por racionais, inteligíveis, no qual se percebe uma ordem hierárquica, na qual alguns princípios estão na base. O cosmos é o mundo natural regido por essa ordem, de acordo com esses filósofos, e nesse contexto é importante perceber um pressuposto de fundo. Para que o mundo possa ser de fato conhecido pela razão, é preciso que haja um princípio racional e inteligível de tudo, tirando um pouco o mito, mas sim buscando sempre a questão racional.
Assim, pode-se fazer ciência, tentar explicar o universo, e daí dá também o resultado da expressão cosmologia, que é uma expressão de estudo, explicação dos processos naturais e funcionamento do universo. De modo sumário, podemos caracterizar aqui a atitude filosófica nascente em termo de racionalidade, acima da intuição, ausência de uma explicação pré-estabelecidas, busca por uma resposta racional, concludente, a tendência à generalização. Os filósofos, portanto, esses filósofos tinham essa preocupação com o cosmo. E esse cosmo, portanto, o universo, que às vezes eles se preocupavam tanto, para também proteger a própria natureza. É uma forma para eles mostrar o sentido do cosmo no mundo para a sua sociedade contemporânea de sua época. E apresentando, portanto, esse conhecimento básico, especialmente dos filósofos pré-socráticos, propriamente dito e conhecido como naturalistas, queremos encerrar aí nosso programa, nosso encontro com o saber esse mês de maio, e apresentando aí para fechar esse encontro o nome de alguns principais desses filósofos. Dentre eles são Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Empédocles e Demócritos. Assim nós fechamos, portanto, esse nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. E até o próximo mês, se assim Deus nos permitir, com mais encontro, eu e você, juntos em busca do saber.